Boa noite, estamos aqui mais uma vez começando o nosso culto semanal de estudo bíblico, de adoração ao nosso Deus. É muito bom ter você aqui junto comigo, mesmo que só virtualmente, mas é bom saber que tantas pessoas hoje em dia têm buscado a presença de Deus, buscado ouvir mais de Deus, louvar a Deus também através desses nossos cultos virtuais. Nós oramos para que realmente esteja sendo uma bênção na sua vida poder às quartas-feiras aí da sua casa também louvar a Deus e estudar a Bíblia junto com a gente. Eu quero te convidar agora para aquele minutinho de oração que nós fazemos sempre no início. Você vai ouvir uma música aí por 1 minuto e meio, e vai aproveitar esse tempinho para falar com Deus e pedir que Ele fale com você mais uma vez através do nosso culto de hoje. Até daqui a pouco, então. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esses textos de Coríntios e do Evangelho de João são maravilhosos, porque você pode ser atribulado, pode estar angustiado, desanimado, desamparado, estar sendo perseguido, e aí vem nosso Deus com aquela voz doce e diz: deixo-vos a paz, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele está cuidando de nós a todos os dias. É por isso que, apesar de tantas coisas que acontecem às vezes nas nossas vidas, nós podemos dizer que somos felizes. Somos felizes porque temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos. E é isso que nós vamos cantar agora. Tenho certeza que você conhece
E provavelmente gosta, porque todo mundo gosta desse hino, todo mundo gosta de cantar Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Então vamos cantar juntos? Essa, sem dúvida alguma, é uma das músicas mais bonitas que eu conheço. E ela é tão moderna, ela é tão para os meus dias, hoje, impressionante. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte, eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E eu pergunto, tem jeito de não ser feliz assim? Continuando ainda nesse momento de inspiração, de fé, de certeza da companhia do nosso Deus, tem um cântico que fala que há momentos que na vida nós pensamos em olhar para trás. Nós estamos desanimados,
talvez estejamos sendo perseguidos, talvez estejamos passando por fases das nossas vidas que nunca pensamos em passar, mas aí clamamos o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso, e Ele vem e Ele nos ajuda. Nós temos certeza que teremos a vitória com Ele, porque Ele está com a gente. Então vamos cantar, clamamos o nome de Jesus, porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Só Ele. Não tem melhor companhia para carregar a nossa cruz do dia a dia do que o nosso Jesus. Vamos cantar então. Vamos cantar, fazendo também desses dois cantos, nossa oração. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É muito bom estar com você aí nesse momento, estar com você aqui nesse momento. Estamos aqui para louvar o Senhor, acabamos de louvar o nome dele, acabamos de declarar que devemos clamar o nome de Jesus, pois é Ele que nos auxilia, é Ele que abençoa nossas vidas, é Ele que é o suporte para podermos estarmos aqui, para poder estarmos juntos louvando o seu nome. Talvez você esteja me escutando pelo celular, pelo computador, pela TV, independente do aparelho, estamos juntos, estamos aqui para louvar ao nome do Senhor Jesus. E é justamente sobre Ele que nós vamos estar falando, na verdade, mais exatamente sobre uma das grandes ações do Senhor, um dos grandes milagres do Senhor Jesus, que vai ser descrito, ou na verdade vai ser trazido tanto para mim quanto para você. Nós vamos ter a possibilidade de conhecer essa ação através da pessoa de seu discípulo João, ou como ele mesmo se descreve em seu evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E é muito interessante, já falei em outras oportunidades e sempre gosto de frisar isso quando falo sobre o evangelho de João, a riqueza de detalhes que o autor deixa em seu texto, a riqueza literária que o Evangelho de João traz para nós, a perspectiva, o prisma diferente da ação e do próprio olhar de Jesus para com as pessoas com quem ele interagiu durante o seu ministério, durante o período de seu ministério, e como João conseguiu perceber isso tudo e como João trouxe tudo isso para nós. Então hoje, nessa quarta ou quinta, quando você estiver me assistindo, nós vamos falar sobre um texto conhecido, sobre um milagre de Jesus conhecido. Nós vamos falar quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. E eu gosto muito desse texto porque esse texto ele revela não só esse olhar
diferente de Jesus para aqueles que estavam ao redor dele, mas também demonstra como nós estávamos perdidos e como a religiosidade da época acabou fazendo com que o povo e com que a liderança espiritual, aqueles que deveriam estar direcionando o povo, se perdesse e não entendesse a perspectiva da ação de Deus e perdesse a visão, como nós falamos no encerramento do nosso mês da família, da ação de Deus e daquilo que Deus realmente se importa. E também traz perspectivas interessantes sobre a ação de Deus, coisas que são misteriosas para nós até hoje, mas que mexem com o nosso coração e que eu acho que tem muito a agregar à nossa vida e à nossa caminhada. O texto se encontra, como eu disse, no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu vou estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 15. A minha versão é a NVI e ela vai estar sendo projetada na tela. Então você pode ficar à vontade para poder estar acompanhando ali, fazendo suas anotações. E agora vamos ler juntos a palavra do Senhor, pois o texto diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos a perspectiva desse texto, quando nós olhamos todo o acontecimento aqui e tudo que ocorre, e aqui hoje numa fala um pouco mais expositiva sobre o texto, numa perspectiva de tentar observar os detalhes e tudo aquilo que nós podemos e que pode enriquecer, né, a nossa vida espiritual na leitura desse texto específico. O primeiro ponto e a primeira questão que é muito interessante e já se encontra logo nos primeiros versículos é a ação estranha de Deus no meio de seu povo. Parem para refletir junto comigo aqui, irmãos, e embarquem nessa viagem reflexiva nesse momento, pois existia no meio do povo, no meio da cidade, existia ali junto deles, bem em Jerusalém, um lugar onde existia um poço cheio de água, e de vez em quando, como o texto vai dizer, aquelas águas eram agitadas simplesmente do nada. Ninguém via alguém agitando as águas, o texto não deixa claro isso, mas deixa claro que eles sabiam que era um anjo do Senhor. Se percebia que as águas eram agitadas, e a partir do momento em que aquelas águas se agitavam, qualquer pessoa, independente de sua situação financeira, independente da sua situação econômica, independente da sua doença,
que entrasse naquele poço seria curado. Independente que aquele homem fosse paralítico, ou cego, ou leproso, ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, vamos colocar a exceção dos leprosos aqui, porque, como nós sabemos, os leprosos eram considerados pessoas impuras, então eles não poderiam estar no meio do povo, então dificilmente eles teriam acesso ao tanque de Betesda. Mas qualquer um que fosse cego ou paralítico ou tivesse qualquer outro tipo de doença que pudesse estar ali transitando no meio do povo, seria curado assim que caísse ali naquele poço, ou que assim que mergulhasse no poço de Betesda após a agitação das águas. Parece loucura para nós, irmãos, pois é algo que é inacreditável se não estivesse registrado na verdade que é a palavra de Deus. Pois, afinal de contas, estamos falando de algo tão miraculoso, de algo tão incrível, que é difícil aceitar, é difícil acreditar, é uma ação estranha para nós. É estranho pensarmos que é quase como aquelas lendas da cultura que falam sobre uma fonte da juventude, ou que falam sobre um santo graal. Aqueles que são fãs de filmes antigos, como o Indiana Jones, vão se lembrar do santo graal, né? Que era um cálice que possibilitava a pessoa beber de uma água específica, e ela receberia a vida eterna, ou receberia a cura. E aqui, como os irmãos sabem, eu sou um fã de carteirinha de cultura e principalmente um cinéfilo ativo, e como nós sabemos e já foi expresso em algumas pregações, eu mesmo já falei, muitas vezes muitos desses autores bebem, e aí fazendo uma anedota aqui, né, bebem da fonte das Escrituras Sagradas, bebem da inspiração de Deus nas Escrituras Sagradas para criarem as suas histórias, né? E quando nós paramos para pensar em toda a dinâmica da ação aqui do poço de Betesda, né, do tanque de Betesda, é algo miraculoso, é algo que não cabe na nossa cabeça, é algo que para nós é muito surpreendente, como eu acabei de dizer. É algo que não consegue ser concebido, porque como pode um poço e aquilo não virar notícia, né? Porque, brincadeiras à parte, nós estamos falando de outro tempo, estamos falando de outro momento. Talvez cidades vizinhas não soubessem desse acontecimento. E nós já vemos aqui na ação de Deus coisas que são difíceis para o nosso entendimento, mas que elas têm que ser difíceis para o nosso entendimento. E aí talvez agora você fique confuso, mas como assim elas têm que ser difíceis? Porque nós estamos falando da ação de Deus. Então, por mais que seja estranho, nós estamos falando daquele que tem soberania para fazer aquilo que lhe convém. Aquele que tem uma vontade que nós não conseguimos compreender, mas que nós sabemos e entendemos que é o melhor para nós. Nós sabemos aqui, possivelmente, e entendemos que antes da ação de Jesus e antes da chegada de João Batista, houve um silêncio dos profetas de Deus entre o período do Antigo até o período da chegada de João no Novo Testamento. E nós sabemos e entendemos que houve uma corrupção, e vamos falar sobre isso mais à frente, daqueles que eram para ser a autoridade religiosa no meio do povo, aqueles que eram para ser a liderança religiosa no meio do povo. E nós podemos ver aqui a possibilidade, ou uma possibilidade da parte de Deus, para pessoas que precisavam de ajuda e não conseguiriam encontrar, como era antes com os profetas no Antigo Testamento, a possibilidade de serem curadas. E aí nós chegamos no ponto principal, ou na verdade no grande personagem, tirando a pessoa de Jesus da história. Um homem que já sofria com essa condição há 38 anos. Eu não consigo mensurar a realidade e o sofrimento que existia no coração daquele homem, pois, como o próprio texto vai dizer, ele já sofria dessa condição há 38 anos, e como o próprio texto vai dizer, ele já estava ali há algum tempo tentando entrar no tanque de Betesda. Porém, como aquele homem vivia em uma maca, possivelmente não tinha ninguém, como ele mesmo diz, para ajudá-lo.
não tinha ninguém que pudesse levá-lo até as águas no momento adequado. Outros venciam a corrida pela cura muito antes dele. E é incrível pensarmos, e aí quando nós falamos, e quando eu falei, na verdade, sobre a didática de João, né, sobre os detalhes que João deixa bem expresso para a gente, eu consigo imaginar Jesus chegando naquele lugar e olhando para aquele homem e entendendo a dor que se passava dentro do coração daquele homem. Entendendo toda aquela situação, sabendo de toda aquela situação e da condição de miséria e desgraça que aquele homem vivia por conta da sua condição. Entendia a necessidade daquele homem naquele momento, entendia o que aquele homem precisava, entendia quem era aquele homem, pois a dor dele toca ao coração de Jesus, toca a pessoa de Jesus, a ponto de Jesus decidir demonstrar sobre ele compaixão. Só que eu acho muito interessante também, e aí talvez seja um paralelo da própria ação de Deus, a pergunta de Jesus. Jesus olha para aquele homem que estava há 38 anos naquela condição e pergunta se ele quer ser curado. E, irmãos, brincadeiras à parte, pedindo misericórdia da parte do Senhor, era óbvio que aquele homem queria ser curado. Aquele homem estava ali há muito tempo esperando para ser curado. Só que a pergunta de Jesus, ela é interessante e os irmãos sabem, já falei sobre isso outras vezes, os irmãos, já ensinamos sobre isso para os irmãos outras vezes, como Jesus é didático, como o mestre, ele não, vou usar uma expressão aqui até que aprendi com os meus avós, ele não dava ponto sem nó. Jesus, ele não pergunta àquele homem à toa se ele queria ser curado. Jesus, ele conhecia o coração daquele homem, assim como ele conhece o meu e o seu. E quando ele questiona aquele homem se ele queria ser curado, quando ele questiona aquele homem se ele queria conseguir voltar a andar, Jesus, ele está se colocando ali num papel daquele que ouve as nossas preces, daquele que vem ao nosso resgate, mas daquele que está ali disposto, mas na verdade não é aquele que invade, não é aquele que arromba, não é aquele que usurpa. Jesus jamais curaria aquele homem sem ouvir daquele homem que queria ser curado. Jesus não faria com aquele homem nada que aquele homem não quisesse receber e que aquele homem, na verdade, não clamasse a ele para que recebesse. Porque da mesma forma que o Senhor olha para aquele homem com compaixão por conta da sua condição, ele também olha para aquele homem com um entendimento de uma de suas criações. E através da soberania dele, através da compaixão dele, através da misericórdia dele por mim e por você, ele entende e ele percebe que a criação dele existe e tem, nós recebemos dele esse livre-arbítrio e ele respeita esse livre-arbítrio e essa decisão. Então, por mais que pareça estranho, Jesus pergunta se aquele homem queria ser curado e transforma ali naquele momento a realidade daquele homem. Transforma a vida daquele homem de uma maneira que seria inesquecível para ele pelo resto de toda a sua vida. E eu acho muito interessante, porque aqui eu falei sobre a estranheza da movimentação das águas do tanque de Betesda. Eu falei sobre a estranheza da pergunta de Jesus. Porém, o mais estranho, irmãos, que nós conseguimos encontrar no texto de João, não está na pergunta do Senhor Jesus sobre se aquele homem queria ou não ser curado. A coisa mais estranha que nós conseguimos encontrar nesse texto não é um tanque de água que as águas misteriosamente se mexiam e poderiam curar qualquer doença, por mais miraculoso que isso seja. A coisa mais estranha que nós conseguimos encontrar no texto do Evangelho de João
É como pode a liderança espiritual do povo, como podem os homens que conheciam a lei de Moisés, que conheciam, e quando falamos sobre a lei de Moisés, conheciam a história de Deus com o seu povo, o caminhar de Deus com Moisés, Josué e o seu povo no decorrer da história, aqueles homens que recebiam o título de doutores da lei, olharem para um homem que sofria por 38 anos e só se preocuparem dele estar carregando sua maca em um dia de sábado. E isso é a coisa mais estranha que nós encontramos nesse texto. Porque a religiosidade e o pecado da religiosidade daqueles homens cegou eles de tal forma, necrosou os olhos e a visão espiritual daqueles homens de tal maneira que eles estavam tão perdidos, mas tão perdidos, que eles não conseguiam ver a ação de Deus diante de seus olhos. Eles estavam coando mosquito e engolindo camelo, já que hoje eu estou usando algumas anedotas. Aqueles homens não podiam perceber ou não perceberam diante deles o Messias de Deus. Não perceberam aquele que veio para governar as nações diante deles. Não perceberam que diante deles estava o unigênito do Pai. Não perceberam que aquele sinal era algo tão grandioso e tão miraculoso, tão poderoso, um sinal de poder tão grande da parte de Deus, que era, e só consigo usar essa fala, uma representação direta, um chamado direto para aqueles homens se prostrarem e adorarem ao Senhor Jesus. Porém, a religiosidade deles assim não os permitiu. E é interessante porque João vai expressar que é justamente esse milagre, é justamente essa ação do Senhor Jesus que faz com que a perseguição contra ele se torne muito grande, porque para aqueles homens o sábado era muito mais importante do que a vida daquele pobre sujeito, que há 38 anos sofria com a sua condição. E aí, irmãos, para pensarmos sobre isso, para entendermos isso, e aí já caminhando para o final, eu gosto muito, e é o texto que nós vamos ler, que não se encontra no Evangelho de João, mas que explica a estranheza da ação do tanque de Betesda, que explica a estranheza da pergunta de Jesus, que explica a estranheza desses homens estarem perdidos. É o texto que se encontra lá em 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Um homem que estava perdido, mas foi encontrado pelo Senhor. Um homem que vivenciou algumas estranhezas, mas nos trouxe clareza a essas estranhezas através da palavra de Deus e da ação de Deus. 1 Coríntios, o texto vai estar sendo projetado na tela, capítulo 1, verso 27 ao verso 29. Vai estar dizendo o seguinte: mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo, quando escreve esse texto, e a minha ligação direta com o texto que lemos de João, é que Deus, como eu disse, não precisa explicar para mim e para você por que ele decidia mandar um de seus anjos mexer no tanque de água para curar alguém. Nós não precisamos entender por que Jesus pergunta àquele homem se ele queria ser curado, porque ele foi curado. A soberania de Deus, ela é inexplicável para nós, porque ela simplesmente é o que é. Deus é soberano, ele não nos deve satisfação. Nós que devemos satisfação a ele. E aqui o texto de Paulo, ele fala sobre vanglória, ele fala sobre honrar, ele fala sobre esses homens que buscavam honra no dia de sábado e acreditavam realmente do fundo de seu coração que perseguir o Filho de Deus, porque ele curou um paralítico no sábado, era o correto a se fazer. Eles estavam buscando poder e glória, coisa que, na verdade, nós precisamos entender que só pertencem ao nosso Deus.
Quando Paulo escreve que as coisas loucas para nós, elas foram feitas por Deus para enganar as sábias, ele está dizendo que Deus tem os seus mistérios para mim e para você, e a minha e a sua sabedoria não são capazes de superá-la. Não são capazes de entendê-la se não vir da própria parte dele para nos explicar. E eu fecho porque esse texto fala sobre isso, explicando aos irmãos, e o texto do Tanque de Betesda fala muito sobre isso, que a missão é muito maior do que o sábado. O evangelho é muito maior do que o meu e o seu entendimento. A ação de Jesus é muito maior do que qualquer entendimento já adquirido pela humanidade. A vontade de Deus é soberana e a compaixão dele por mim e por você, já que nós estamos falando tanto sobre o tema, e o texto também fala sobre compaixão, é muito maior. Então, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos encontrar a ação de Deus nas coisas estranhas desse mundo, que possamos aprender a perceber ou ter o entendimento de que o Senhor faz as coisas conforme a sua vontade e que a sua vontade é o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse culto doméstico do meio da semana, culto de adoração e louvor. Sejam muito bem-vindos ao mês de junho. Se Deus permitiu, hoje é o dia 1º. Esperamos que ele seja um mês abençoado, mas eu não posso profetizar bênçãos sobre esse mês sobre você, nem que ele vai ser o melhor mês da sua vida, de que você vai ter muita vitória, que vai ser um mês de junho exponencial, de paz. Não posso. Não existe uma permissão bíblica para fazer isso. O que eu posso dizer nesta noite para você, nesse dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, ou participando deste culto virtual, é que nós temos uma promessa de Jesus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então você adorou o Senhor, você ouviu aí a Rose dirigindo o culto, e no texto que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo, que é a grande referência que a gente tem de liderança missionária, de liderança pastoral, de liderança corajosa, de liderança profética, no sentido de profetizar o evangelho da graça, mas que ele viveu muitas lutas, e o texto nos mostra aí. Mas em todo tempo ele fala de sermos renovados dia a dia, que o nosso homem, o nosso corpo exterior, aquilo que é visível, ele se destrói, envelhece, vai tendo rugas, barba branca, dor na coluna, dor no joelho, enfim, cabelos brancos. Mas o homem interior, a pessoa interior, o nosso espírito é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso. Ele ainda fala que as nossas tribulações, as nossas lutas, elas não se comparam ao peso de glória, ou seja, a nossa recompensa do céu. Mas não é uma recompensa de algo bom que tenhamos feito na terra ou conquistado a salvação, é a recompensa da cruz do Calvário. Lógico que a nossa obediência na eternidade vai ter um peso também, não porque seremos melhores do que os outros, mas pelas experiências vividas. E ele fala peso de glória. É algo poderoso, é algo de muito valor. Eu não sei como é que foi o seu mês de maio. Talvez tenha sido um mês que você precisou exercer mais a sua fé. Eu passei por alguns momentos de exercício maior da fé, da busca da presença de Deus, de interpretar eventos, de discernir situações, mas sempre na perspectiva de que existe aquilo que Deus nos permite revelar, se revelar a nós, melhor dizendo, que é aquilo que o apóstolo Paulo das coisas temporais, fala das coisas temporais. Temporais é visível, ele tem um fim, e das eternas, que são para sempre. Tem coisas maravilhosas que Deus ainda não revelou para mim nem para você, como a igreja dele na terra, como a primeira igreja batista de Cascadura. Nessa nova fase que nós estamos vivendo na igreja, pós-pandemia, com grandes desafios, às vezes nós achamos que Deus já fez tudo o que tinha que fazer numa igreja de 90 anos.
No entanto, nós temos sempre gerações passando e mudando a cara da igreja, né, o perfil da igreja, a alma da igreja no sentido da geração que Deus vai salvando. É a igreja de Jesus experimentando sempre algo novo. E isso vem de Cristo Jesus, isso vem do céu. Aí, o texto que vocês leram também fala de Jesus, quando diz, olha, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz que Jesus dá, ela vem do trono de Deus. Ela vem do céu, ela vem da eternidade e ela está no seu coração nesse momento por causa do Espírito Santo. Inclusive, iniciamos no domingo passado um novo trimestre de estudos da EBD Adultos, né, a doutrina do Espírito Santo. Todos os domingos às 9 horas da manhã. É importante, nos dias de hoje tem muita besteira sendo pregada por aí, mais do que nunca. Muitos falsos profetas profetizando, profetadas, e tanta gente usando o nome de Jesus de forma errada e a palavra de Deus toda corrompida. Você louvou o Senhor aí cantando Sou Feliz, um clássico da nossa Inódia Batista ou da Inódia Protestante, e também há momentos na vida, né, que a gente pensa em olhar para trás. Irmãos, a gente caminha para frente. Deus nos capacita, Cristo Jesus nos fortalece. O pastor Alex falou sobre o tanque de Betesda, aquele lugar onde acolhia tantos doentes. E naquele momento ali, quando Jesus encontra com aquele paralítico, algo extraordinário acontece. E a vida daquele homem é mudada. E você viu aí uma boa reflexão do pastor Alex. Jesus muda a história de todas as pessoas. Que ele quer mudar, nunca esqueça disso. A fé faz parte? Com certeza. Mas mesmo diante dos milagres, tem os fariseus e hipócritas que não reconhecem a glória de Deus. Estavam preocupados lá se ele estava carregando a cama dele no dia de sábado. Jesus curava de propósito no dia de sábado, né? Jesus não era mole, não. Como eu amo esse Jesus e me esforço para segui-lo e aprender muito com ele todos os dias. Amém? Que essa semana continue sendo uma semana de louvar ao Senhor, de aprender a palavra de Deus, de se dedicar ao estudo da Bíblia, de viver comunhão. Alguns anúncios. Esse mês de junho nós temos 3 eventos muito bons, que envolvem a juventude no dia 18, primeiro culto jovem, no sábado. Então, se você puder ajudar, seria bom, em oração desde já. Vai ter um momento de intercâmbio com outras juventudes. No dia 25 de junho, a gente vai ter o nosso jantar Ágape, um jantar em família. Não vai ser só para casais, namorados, vai ser para solteiro, viúvos, filho, pai, neto. Traga a sua família. A partir de domingo você vai poder fazer sua inscrição. Temos 50 vagas. Rosana vai estar te esperando. R$ 35,00 por pessoa. O buffet já está contratado. Vai ser um negócio bacana mesmo para a gente. Ninguém vai para a cozinha, ninguém vai ficar suando lá, ralando. Todo mundo sentadinho, comendo, bebendo. Teremos dinâmicas. Teremos um preletor também. Tudo feito com muito carinho para que a gente possa ir retomando cada vez mais a comunhão da nossa igreja. E no domingo 26 à noite é o nosso primeiro culto noturno depois da pandemia. Um culto temático, com uma outra roupagem, uma nova estratégia, irmãos, para nós vencermos as limitações dos nossos bairros, de uma geração virtual que agora está dentro de casa no computador. Enfim, a gente tem que ir tentando tudo para que da melhor forma possível alcancemos novas pessoas para Jesus. No dia de hoje, quem está fazendo aniversário é a Neuziane Ferreira. Neuziane, Deus te abençoe. Um abraço aí também para o João Pai, para o João Filho, para o Marcos Gabriel, ou Gabriel Marcos. Que Deus abençoe a sua família, sempre muito querida, muito alegre. E para finalizar o culto desta noite, uma moda de viola, que vocês sabem que eu gosto. E com Vitor Quevedo, toca muito. E se Deus permitir, eu vou trazer ele aí na igreja para a gente festejar o aniversário da igreja, com muita música boa. E ele vai tocar um louvor, cantar um louvor que fala quando Jesus estendeu a sua mão. Então é Jesus quem nos salva, Jesus quem nos tira do pecado, da escuridão das trevas, de todo o mal. É Ele que nos tira da garra de Satanás e coloca a nossa vida no eixo. Aleluia por isso. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz e até lá.
minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível,